como eu devo estudar a Bíblia? Né? E isso é uma pergunta muito boa, tá? Porque existem inúmeras formas de você estudar a Bíblia. Então, eu poderia falar aqui de você poder estudar por temática, estudar por assunto, dividir a Bíblia sistematicamente como ela é dividida nos seminários. Porém, eu prefiro falar como eu gosto de estudar a Bíblia. Porque, na verdade, não existe uma forma correta 100% de se estudar a Bíblia, tá? Você estuda a Bíblia de uma forma no seminário, de outra forma em casa, de outra forma num grupo, de outra forma sozinho. Mas eu quero pegar esse vídeo aqui e compartilhar com você a minha experiência com a palavra e como quando as pessoas me fazem essa pergunta, como eu respondo. Tá? Durante muito tempo eu li a Bíblia sempre de Gênesis a Apocalipse, sempre de Gênesis ao Apocalipse. Eu lia, uma pessoa falou comigo assim, leia muitas vezes o mesmo livro. E aí aquilo chamou muito a minha atenção. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou assim, porque quando você tiver com uma pessoa que entende muito de Bíblia e ela for falar num congresso, ela for estiver pregando, você vai conseguir acompanhar o raciocínio dessa pessoa. Né? E ela não vai precisar ficar, abre aqui, abre ali, abre ali. Então, quando ela começar a falar e citar os textos, você já vai saber que aquele texto está em tal livro, em tal capítulo. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar, por exemplo, o livro de Efésios e comecei a ler. E aí eu tirava um mês inteiro e ficava lendo apenas o livro de Efésios. Aí, no outro mês, eu lia Colossenses. Aí ficava o mês inteiro lendo o livro de Colossenses. Aí, no terceiro mês, eu pegava o livro de Tito. Aí lia somente o livro de Tito. E com isso começou a acontecer algo comigo que eu nunca esperei, que eu nunca desejei, mas começou a acontecer. Eu comecei a memorizar as passagens. E foi tão bacana porque quando a palavra começa a entrar no seu coração, entrar na sua mente, você começa a expô-la, você começa a falar, você começa a mesclar ela com as suas palavras de forma natural. E para mim funcionou tão bem. Pegue o livro de, por exemplo, 2 Coríntios. Acorde de manhã, leia 2 Coríntios do início ao fim, entendeu? Se você vai para o trabalho de ônibus, de carro, bota 2 Coríntios para ouvir no rádio. Se você tem a oportunidade de ouvir música durante o dia, coloca 2 Coríntios para ouvir. E assim, todos os dias você vai preenchendo o seu ser, a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus. E no mês seguinte você troca o livro, ok? A segunda forma que eu gosto de estudar a palavra é pegar algumas palavras que tem algumas palavras de fato. Você, por exemplo, você pega, vamos usar o livro de Coríntios mesmo. 2 Coríntios, existe uma expressão chamada porventura vós não sabeis? Não sabeis? Essa expressão ela se repete muitas vezes. A expressão não sabeis, a expressão Paulo usa muito, juntamente com Cristo, unidos a Cristo. Então, quando eu percebo que tem uma expressão que se repete muitas vezes no livro, eu vou numa concordância bíblica exaustiva, e aí fica a lição de casa para você que quer aprender a estudar a Bíblia. Compre uma concordância bíblica exaustiva, vale a pena. E você separe todas as passagens que tem essa mesma expressão, juntamente com Cristo, unidos com Cristo, ou não sabeis que vós sois o corpo que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, não sabeis que vós que haveremos de julgar o mundo. Então eu pego essa expressão, separo todas as vezes que ela apareceu no livro, leio todas as repetições, e aí eu faço uma analogia daquela palavra. Eu vejo o que significa aquela palavra. Eu acho que é bom você também ter um léxico hebraico, grego, para você poder entender o original, o sentido de cada palavra. Então eu pegaria o não sabeis, veria o original o que aquela palavra, a tradução mais próxima daquilo, eu veria quantas vezes ela apareceu, em que momento, e aí eu consigo ter uma ideia do que o autor está querendo dizer, porque se ele está repetindo muito uma expressão, é porque ele está querendo chamar muito a atenção do leitor para algo. Você pode sim estudar a palavra de forma sistemática, dividindo ela de forma sistemática por assuntos. Você pode estudar por livros, e aí a forma que eu te indico a estudar. Estude apenas um livro durante o mês inteiro, ou separe 3 meses e leia apenas um livro. E depois você separa as expressões mais repetidas ali, vê o sentido original e faz uma análise dessas repetições. É claro, eu não vou falar de todas as formas de você estudar, a intenção não é essa,
Mas se você quer se aprofundar um pouco mais, o vídeo foi esse. Me diz aí nos comentários como você costuma estudar a palavra, se é algo semelhante como eu faço, ou se você tem alguma coisa muito diferente, porque você compartilhando, sem dúvida, você pode estar ajudando a mim mesmo, né, a encontrar uma forma que me ajude a aprender a palavra, mas também a todos os seguidores que estão aí vendo os comentários. Tá bom? Segue, compartilha e deixa um joinha aí.